Esse episódio aqui vai ser fantástico para você que é profissional liberal de sucesso e quer transformar, dar uma guinada e acessar o próximo nível, para deixar de ser profissional simplesmente e passar a ser empresário. Fica aqui com a gente, você que é médico, advogado, contador, que é um momento aqui super interessante de transformação. Vai ter vários insights sobre vendas, sobre gestão e sobre posicionamento. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio. E já vou te convidar para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, né? E queria agradecer também toda a audiência que vocês têm dado aqui pra gente, né, Denis? A gente tá tendo... Faz pouco tempo que a gente começou com o canal, já estamos com vários inscritos, mais de 100 mil visualizações no canal, né? E a gente sempre busca aí trazer um conteúdo de valor para todos vocês, certo? É isso aí. E hoje a gente tem uma dupla aqui, um casal fantástico aqui na nossa frente, né? É isso aí. Eles empreendem em casal igual eu e o Denis, né? E aí tem todos os desafios de empreender em casal. E eles estão numa área super interessante, que é a área médica. Né? A gente hoje vai falar aqui com a Carol Magalhães e com o Cauã Beraldo, que eles são sócios no Instituto CM, né? A Carol também é mentora de médicos, né? E bem-vindos ao Café The Brokers. Vamos compartilhar aqui um pouco sobre a experiência de vocês, de empreender em casal, de empreendedorismo, né? Obrigada por receber a gente, é um prazer. É sempre um prazer encontrar vocês, então é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, né? Nossa, uma coisa super bacana desse casal, assim, é a energia que eles têm, né? Então, assim, falando um pouco dessa energia, assim, começar assim, já que a gente vai falar um pouco de casal, trazer um pouco, assim, de como é que vocês se conheceram e como é que trouxe essa jornada de vocês até aqui. Eu adoro contar essa E história. como é que viraram sócios, né? Sócios, né? Como casal e sócio. Então, vou começar contando como a gente se conheceu, porque é uma história que realmente daria um filme, gente. Eu conheci o Cauã, nós tínhamos 10 anos de idade. Caramba! Éramos sócios do mesmo clube, né? Assim, clube de verão. E ele foi o meu primeiro amor, foi meu primeiro namorado, quando eu tinha 12 anos de idade. O que eu sei que quem tá vendo vai falar, meu Deus, que loucura. Sim, foi uma loucura, mas a gente casou, então deu tudo certo. Só pode se for casar. Foi meu primeiro amor mesmo, minha primeira paixão da minha vida com 12 anos de idade. Óbvio que esse relacionamento não foi pra frente, porque éramos duas crianças. E, enfim, só que a gente sempre fez parte ali da vida um do outro, por amigos em comum. Eu brinco que a gente sempre orbitou na vida um do outro. Aí ficamos muito amigos de novo, depois de uns 18 anos. Começamos a sair junto, mas não namoramos. E a gente viu que, assim, tudo que a gente fazia, a gente meio que voltava para perto um do outro. E aí, em algum momento, eu virei para ele e falei, e aí? Tamo junto ou não? E isso foi em 2018. E desde então... 2017. E desde então, nunca mais a gente se separou, né? Não. E agora nem vai, já foi. Não dá mais tempo. Então, a gente tem mais tempo de vida junto, ou pelo menos se conhecendo, do que o contrário. Que legal, gente. Que bonito. O empreendedorismo juntos aí, quando que começou isso? Isso foi 2019? Na verdade, o que acontece, né? Eu sempre fui empreendedor, eu venho do mercado publicitário, né? Eu comecei a trabalhar com isso em 2008, era uma criança e eu já arriscava. E a Carol, ela era médica já, dava plantão, isso em 2017, né? Que a gente começou a... mas que a gente foi querer empreender junto. Não, a gente começou o consultório, né? Que a gente, na verdade, eu ajudava a Carol com o consultório dela. É que a gente até ali, como a maioria dos médicos, a gente não enxergava o meu consultório como uma empresa, como um empreender. Era um consultório, né? Então, eu fazia plantão, eu tive burnout, eu não aguentava mais trabalhar em hospital, eu tinha crise de ansiedade todas as semanas, porque eu sabia, assim, todo domingo eu tinha crise de ansiedade, porque segunda-feira é o pior dia para o plantonista, porque hospital lotado. E a gente decidiu que eu queria viver só do meu consultório. Então, nós começamos a traçar essa trajetória. E o Cauã já empreendia, mas em outro ramo.
A gente começou o consultório junto. Eu não dava conta de tudo que precisava fazer, porque eu precisava dar plantão, saía do plantão, ia para o consultório para ainda atender. E aí, de novo, a gente não pensava naquilo Na verdade, como uma começou empresa. assim, só uma ajuda, né? Eu só Ele ajudava ela. começou só ajudando. Então, assim, mas ajudava no quê? Limpava o Tudo, consultório, passava um tudo. café, trocava uma Edição de lâmpada. nota, falava com os pacientes, fazia o agendamento. Isso. E aí a gente viu que realmente era isso que a gente queria fazer. E a gente teve uma conversa séria de que ele ia vender a parte dele na outra empresa e ia vir realmente trabalhar comigo. A gente ia investir em mim, né? Investir naquilo que era, naquele momento, era o meu sonho. Não era um sonho dele, era o meu sonho. Viver só do meu consultório. E eu lembro que a gente teve essa conversa, porque a gente ia ter só uma fonte de renda, mas que a gente via como uma chance de ser uma renda muito maior do que o que a gente fazia separadamente. Mas que eu, sendo uma pessoa que tem consciência de quem eu sou, eu falei, você tem certeza? Porque eu acho que não é fácil trabalhar comigo. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Que nunca teve dúvida. Não. Nunca teve uma dúvida. Nem pra mim, nem pra ela, Não. sabe? Foi assim, não, é Conheci isso os que você desafios. quer. Exato, exato. Mas que assim, é difícil para muito homem ainda, mesmo a gente estando em 2025, se colocar muito no papel de bastidor. Porque eu era a cara do negócio, eu era o nome do negócio. Só que eu também sempre tive consciência de que eu não estaria aqui, eu não chegaria tão longe sozinha, sem ele. Se não fosse ele, não seria eu. Mas ele teve que vender a parte dele num negócio em que ele também era a cara, em que ele também era o chefe, para ser a pessoa que ia estar no bastidor me impulsionando. E nunca teve dúvida da parte dele. Quando a gente teve essa conversa, foi porque eu queria saber assim: tem certeza? Eu não quero que você faça isso só por mim, se não for algo que você quer. Mas se você quiser, eu também quero. E desde então a gente deslanchou e realmente, assim, eu tenho total noção que eu só cresci pro tamanho que eu consegui crescer, porque eu tinha ele do meu lado para me ajudar e para saber fazer coisas que eu não sabia, porque ele já tinha tido uma empresa, já teve funcionário, folha de pagamento. E eu sou médica, né? Se depender de mim, os pagamentos atrasam, eu fico com a cabeça ali naquilo que eu sei fazer e esqueço todo o resto. Então, que bom, né, amor, que você aceitou. Não, e eu sempre acreditei nela, né? Eu venho do mercado publicitário e não sei se vocês têm essa noção, mas é um mercado que ele era muito desumano ali no começo dos anos 2010, mais ou menos, que era aquela loucura de segunda a segunda, tudo sem prazo. E eu tava numa horários né? malucos, tal, e eu tava em umas assim que não sei, tipo, eu não tava muito feliz com o que eu estava fazendo. E eu vendo o que a Carol estava fazendo com os pacientes, eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente aí, sabe? Sim. E eu sempre acreditei nela, porque antes da gente começar a empreender, dela fazer a pós, dela se especializar na área que ela atua hoje, eu sempre dei a maior força do mundo para ela. Ela queria ser pediatra. Eu falei, não, vamos trabalhar com emagrecimento, nutrologia, que você falou pra mim que é mais dia, legal. Eu queria ser pediatra. Eu ia ser pediatra, eu já tinha prestado a prova de residência, passado na prova de residência. E aí, por N motivos, eu passei e eu não assumi essa vaga. E eu fiquei muito mal com isso. E foi nessa época do burnout, depressão. E um dos gatilhos para eu ver que eu estava mal mentalmente foi o fato de que eu passei na prova e não fui assinar meu nome, que era literalmente a parte mais fácil. E aí, conversando com ele, falando assim, não sei o que está acontecendo, eu não estou bem, enfim. Eu comecei a me cuidar e aí eu descobri essa outra área da medicina, que era a nutrologia, medicina integrativa. Eu tinha engordado nessa fase, então eu estava buscando emagrecer e tudo mais. E um dia à noite, assim, deitado na cama conversando, ele falou assim, amor, sabe o que eu acho? Eu acho que você é muito bonita para ser pediatra, sabe? Você vai ser uma pediatra, tipo aquelas, uma coisa meio assim, apresentadora de programa infantil. Eu acho que você deveria focar mais em falar com outras mulheres que querem ser mais parecidas com você, porque você é bonita, você é inteligente, e aí você emagreceu e está se cuidando. E eu acho que isso combina tanto com você. E foi ali que eu falei assim, nossa, é verdade, talvez eu consiga fazer isso, né? E a gente mudou, e assim, parte porque ele falou assim,
acho que não é bem isso que você deveria fazer. Exato. E porque eu soube escutar, ainda bem, né? Deu certo. Exatamente. Que legal. Uma coisa super bacana. Então, assim, a Carol, ela é o rosto de frente e o Cauã ali, ele faz todo o suporte ali de fundo, ali, os bastidores, ali, a organização da empresa. Sim. E aí, a consultoria que vocês fazem para os médicos também é baseado nisso. Vocês dois vão juntos e atuam juntos nessa Sim, consultoria, até né? isso, o Cauã, ele gosta de ficar no bastidor, né? É confortável para ele. E até o fato dele estar aqui hoje faz parte desse processo que eu estou empurrando ele mais para frente da cortina, né? E dentro da mentoria, ele é um dos mentores. Sim. Ainda eu sou a linha de frente, né? Eu sou a cara do negócio, mas porque ele não queria se expor. Mas quando a gente tem as mentorias, nós temos mentorias em grupo, que aí, dependendo do assunto, é comigo ou com ele. E nas individuais também. Então, a parte de gestão, eu brinco que tudo que é chato é dele. Gestão, financeiro, número, é tudo com ele. E a galera adora. E a gente fez um desafio com a turma de mentorados que já estava. A gente fez um sprint. Então, a gente teve mentorias da parte de gestão toda semana com ele, para todo mundo ter que preencher, fazer coisa que médico não gosta de fazer, que é preencher planilha, olhar número, porque a maioria dos médicos é tipo eu, não quer fazer isso, né? Mas como nem todo mundo tem um Cauã, aí a gente ensina eles a fazerem. E aí ele ficou um mês tendo mentoria, só ele, Segunda-feira. toda segunda-feira com a galera. E quando acabou, o pessoal ficou assim, ué, mas agora não tem mais o Cauã toda semana? Eu quase fui expulsa da minha mentoria. E foi ótimo, porque quando ele fez isso para a nossa galera, que é onde ele já estava mais seguro, né? Porque pessoas que ele já conhecia dentro do nosso processo, ele viu que, cara, ele tem muita coisa para falar, ele tem muita coisa para ensinar. E isso me ajudou para fazer ele se perceber um pouco mais na linha de frente quando o assunto é mentoria. Sim. Porque na clínica não dá, porque ele não é médico, então talvez não fizesse sentido. Mas na mentoria, que é sobre negócios, que ele tem muito para acrescentar e aí está me ajudando a trazer ele um pouco mais para a linha de Exato. frente. Legal. E voltando um pouco aqui para pensar aqui na questão do casal, né? Como é que vocês lidaram com nessa jornada quando o Cauã vai trabalhar na clínica e vai transformar aquela clínica num negócio em si, numa empresa e tudo mais, né? Como é que vocês lidaram com os desafios, né? Porque a gente que empreende em casal, a gente sabe, né? Que é assim, conversando, você vai deitar para dormir, você conversa sobre o negócio, você acorda falando do negócio. No seu final de semana, você tá lá na casa de campo e aí tomando café da manhã Esse e é um falando, dos então, maiores eu acho que desafios, aquela né? campanha de Exato. marketing, eu acho que aquela fulana que né, cometeu aquele erro, aquela funcionária, né? É uma dificuldade de desligar e a gente fez um exercício que a gente precisa até retomar isso com mais atenção, que era uma vez a cada 15 dias, a gente não colocou toda semana, porque para a gente sair para jantar só os dois toda semana, a gente perde tempo com a nossa filha, que ainda é pequena. Mas a gente tinha um acordo que, assim, a cada 15 dias tinha um date, um jantar do casal, sem filho e sem trabalho. Sem negócios. Sem negócios. E, assim, toda vez, os primeiros 10, 15 minutos, a gente fica... do que a gente pode conversar, dá vontade de virar na mesa do lado e falar, o que está acontecendo no mundo aí? Me conta alguma coisa. Porque você começa a falar, era assim, não pode falar da Manu, que é a nossa filha, e não pode falar de negócio. Então, não pode falar de funcionário, de paciente. E vocês conseguem fazer isso? Vocês fazem isso ainda, não? A gente faz, mas eu tô falando assim, os primeiros minutos realmente são difíceis. Às vezes eu pego, eu abro o celular, assim, olho alguma coisa, tipo, Trend Topics, aí eu vejo do que as pessoas estão falando para a gente poder falar também. Porque é muito difícil fazer isso, e isso é um exercício que eu recomendo que casais que empreendem juntos façam, porque às vezes a gente vai discordar como sócios, é normal. Às vezes a gente vai ter opiniões contrárias, ou alguma coisa que eu propus não deu o resultado que a gente queria, vice-versa. E é difícil ir para casa, porque eu falo, quando você tem um sócio, um chefe, alguém que você teve um dia estressante, né, por qualquer motivo com aquela pessoa, você vai para casa e aí você vai desabafar com o teu
marido ou com a tua esposa, e você Sim. fala, cara, aquele meu chefe é um insuportável. É, não sei o ou meu quê, sócio, o né? meu Enfim. sócio, cara, a pessoa não se toca. Cabeça dura, não Que era o que escuta, a gente vai acontecia falando, quando a né? gente não Não trabalhava junto. Só Sim. que agora, assim, como é que eu chego em casa e eu quero falar mal do meu sócio pro meu marido, mas o meu sócio é o meu marido, né? Então, a gente colocou, assim, que a gente evita ao máximo, por exemplo, falar de problemas de negócio na cama, do tipo, deitei pra dormir, a gente ia deitar, dormir, relaxar, e aí começa a falar, porque já aconteceu da gente cometer esse erro, e assim, o Cauã dorme fácil, eu sou ansiosa. Então, se a gente começa a discutir um problema naquele momento, eu não consigo dormir. Enquanto a minha cabeça não achar uma solução, Aí você... Cauã? eu não consigo dormir. E ele é o tipo de pessoa que ele vem, ele solta a bomba, vira pro lado e ronca. Né? Então, a gente decidiu que não poderia levar isso, assim, né, pro quarto, pra área íntima da casa, não pode falar de trabalho. E de ter esse jantar pra gente lembrar como é ter um date, né? E assim, gente, não é fácil, tá? Às vezes a gente fica, nossa, do que a gente pode falar? Aí eu lembro assim, nossa, a Manu, Manu não pode, né? Não, e assim, qualquer problema relacionado a trabalho, pra gente falar dele final da tarde ou de noite, tem que ser tipo aquela coisa que não dá pra resolver. Sim. Assim, ou que, Entendeu? na verdade, assim, que Não não dá dá pra deixar de... não dá pra é deixar tem de que resolver. Sim. naquela hora, naquele minuto. Senão, amanhã, Isso. 10 horas da manhã, na clínica, a gente senta E aí a gente e resolve o criou problema. o hábito também de colocar Isso é legal. reuniões, só eu e ele. Sempre pela Ah, manhã. Sempre pela manhã, fora, às vezes, da empresa, porque como a gente tem a empresa ali, é uma clínica e circula muita gente, às vezes a gente quer discutir assuntos delicados e a gente não quer correr o risco de alguém estar passando, Eu falo ouvir, baixinho, enfim, né? Sim. porque o meu marido não consegue falar baixo, né? Então, a gente faz, às vezes, uma reunião de café da manhã fora da empresa. Então, Aham. algumas regras que a gente tem é não discutir problemas da empresa no café da manhã em casa. Se tá no café da manhã, eu, ele e a Manu, é um café da manhã de família. Eu brinco que começa a falar, o outro tem liberdade para falar, ó, ainda não tô em horário de trabalho, né? E no final do dia também evitar isso. E assim, tem que ser um esforço consciente, porque não é fácil fazer essa divisão quando Sim. você trabalha junto, né? Sim. Não sei se vocês já tentaram fazer isso ou se de repente vocês vão melhor nisso do que a gente. Mas pra gente precisa ser realmente um esforço consciente de separar o horário do trabalho do horário da família. E às vezes eu chego muito cansada, estafada, assim, com alguma coisa. Essa sexta-feira mesmo aconteceu isso, aí eu falei assim, desce um pouquinho com a Manu, eu preciso ficar 20, 30 minutinhos sozinha para eu sair desse estado mental de resolver problemas e entrar num estado mental de beleza. Agora eu sou sua mãe e esposa, vamos divertir? Sim. Eu preciso, às vezes, fazer isso, porque eu não consigo virar a chave tão rápido quanto ele. Exato. Legal. Bacana, gente. Bacana. A gente uma coisa que acontece com a gente, não sei se acontece com vocês, às vezes um funcionário, alguém da equipe, ele tem a certeza que a gente já tratou o assunto já, porque a gente é marido e mulher. Uhum. Então, assim, parece que a gente, tipo, você falou com o Cauã, né? Já falou com a Carol Exato. também. Acontece o tempo né? inteiro. E isso não é porque ele confunde as atribuições, não é isso. Ele sabe quais são as atribuições do Denis e sabe quais são as atribuições da Cíntia. Mas tem algumas coisas, algumas decisões que às vezes passa por nós dois. Né? Por alguma questão mais estratégica, alguma mudança de caminho, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa acha que porque a gente tá junto o tempo inteiro... A gente tá o tempo inteiro gente tá tratando trabalhando o tempo dessas inteiro. demandas, né? E aí isso acontece Não, bastante. O que assim. acontece muito com a gente é quando são coisas muito simples. Exemplo, estamos esperando a medicação XYZ Sim. chegar. Aí eles me falam, olha, a medicação não chegou. Aí eu, tá bom, vou pra minha sala. Só que, na verdade, não sou eu que tô esperando a medicação, é ela. Sim. Aí, por Entende? exemplo, aí ninguém me avisou. Aí imagina que eu fui lá e falei assim, ó, a Cíntia tá saindo agora da minha sala, pode aplicar a medicação tal nela. Aí alguém vira e fala assim, ai, doutora, mas teve um atraso no correio e essa medicação não chegou. Eu falo, ué, mas por que eu não tô sabendo disso? Não, a gente avisou o Cauã. Aí eu falo, mas nós somos divisíveis. Nós não somos a mesma pessoa. Por favor, isso passe o acontece com a gente recado para também, mais de uma pessoa. Às vezes estamos esperando alguma coisa, né? Avisa ele, enfim. Não, e dentro da clínica, o que acontece? Durante o dia, eu e a Carol, a gente mal se vê. Quase não se vê. Uhum.
Por isso tem que ter a reuniãozinha lá pela manhã, porque senão a gente não se encontra Porque a gente mesmo. fica em funções separadas, né? Em salas separadas. Então, eu tô atendendo e ele tá lá fazendo as planilhas, coisa chata dele lá de gestor. Brincadeira, gente, ser gestor é muito legal. Casem com alguém que faça isso. E aí eu tô lá fazendo a parte legal, que é o quê? É atender, é ver paciente, é marketing. Então, quando eu vou até a sala dele, normalmente ele já sabe que é bucha. Tipo, trouxe alguma coisa que você precisa resolver para mim. E aí, se passa um recado, por exemplo, só para ele, eu não vou saber, porque eu vou falar com ele Sim. de novo só na hora de ir embora, né? Sim. Porque, exatamente por eu ficar na parte clínica, no atendimento, a gente não participa das mesmas reuniões. É diferente, talvez, para vocês, mesmo tendo funções separadas, algumas reuniões ou algumas coisas vocês tratam em comum, juntos, Sim. né? Durante o dia tem pautas em comum. Mas pensa que o pessoal fala assim, você tem que sair do operacional. Não é operacional, eu sou operacional e eu sou o produto. Uhum. Então, eu tô ali na linha de frente, ele tá resolvendo uma outra coisa. Se ninguém me falar, eu não sei. Sim. Então, essa parte aí que eu falo que às vezes tem que fazer uma super comunicação, Exato. ou as pessoas acham que vai vir por Bluetooth a informação. Na verdade, você tem que. O que a gente faz? Comunica constantemente à equipe que nós somos pessoas separadas. Separados. Nós somos Até porque, às vezes. indivíduos separados. Até porque, às vezes, uma coisa do dia a dia, como você trouxe o exemplo do medicamento, né? Se é uma coisa dentro da nossa realidade, uma coisa simples assim, às vezes a gente não vai nem falar um para o outro, porque a gente vai esquecer. Sim. Porque o nosso tempo também é limitado. Sim. E aí a gente vai tratar sobre as coisas mais importantes que a gente precisa tratar juntos Exato. e tal. Assim, né? tem que falar isso também para a equipe, porque também perde o nosso tempo Sim. se a gente for ficar só sendo menino de recados um do outro. É. Então, cara, tem coisa que vocês têm que avisar pros dois. É. Porque não dá pra ele parar o que ele tá fazendo pra vir me avisar isso, ou eu parar o que eu tô fazendo pra avisar isso pra ele, que eu falo, mas se você já tinha essa informação, por que tu já não levou? Sim. Essa Ou parte para a gente- pessoa certa, simplesmente, né? Se você falar comigo, vem falar comigo, ao invés de falar pro Denis pra ele me avisar. Não, que isso, vai me isso avisar. acontece. Às vezes aconteceu semana passada. Eu virei pra um funcionário e falei assim: olha, eu preciso que você agende a paciente tal o mais rápido possível. Ela precisa fazer um procedimento e ela tá só para setembro, mas eu vi que tem vaga. Então, fala com ela e adianta a consulta dela. Aí eu tô parada, a pessoa vai no Cauã e fala assim: chefe, a consulta de fulana tá para tal dia e eu queria marcar para tal dia. Pode marcar ou esse horário é ruim? E fui eu que te pedi, eu tô do seu lado, sou eu que vou atender. Por que você levou essa demanda para ele? Entendeu? E aí, a hora que eu falei, e assim, eu tava, sei lá, a 1 metro de distância dele, a pessoa, sabe quando buga? Que a pessoa, assim, não sabe responder. Ela simplesmente foi lá, porque provavelmente, na maioria das vezes que ele vai falar alguma coisa desse tipo, eu tô ocupado atendendo, então ele foi meio que Automático. pedir automaticamente o amém pra ele, mas foi eu que pedi essa demanda, eu estava ali esperando, ele levou a finalização pra outra pessoa. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa, pensando na questão das clínicas, né, tanto de vocês e das pessoas que vocês dão mentoria. Vamos pensar o seguinte, né? Eu estou imaginando aqui que tem níveis diferentes, né, do momento da vida da pessoa, assim Sim. como tem momentos diferentes do Sim. investimento. Então, a pessoa, por exemplo, está começando. Então, está começando, ela vai ter, não tem um Cauã. Então, o médico vai ter que, de alguma forma, ter essa mentalidade de organizar as coisas e fazer acontecer. É claro que no operacional vai ter que estar ali uma secretária, alguém ali para fazer isso, mas ela vai ter que ter na mente isso. Se ela não tem o Cauã, que é marido e sócio, depois no futuro ela vai ter uma pessoa mais sênior para trabalhar isso, mas sempre... Que ela vai ter de que certa contratar, forma, né? O médico que vocês dão essa consultoria e tudo mais, ela vai ter que ter pelo menos uma noção geral. Ela não tem que fazer, mas ela tem que ter uma noção geral. Tem que ter um Exato. conhecimento para ela poder cobrar que se o processo está certo. Isso. E aí a clínica vai crescendo e vai se reestruturando. E a pessoa pode até sair um pouco Dessa tirando parte. um dia. Às vezes ela pode tirar um dia da semana para fazer um pouco de... Como é que funciona? Ela deixa de fazer um pouco de atendimento. A gente fala que todo médico ele precisa ter pelo menos um dia que ele tem que ser empresário.
Isso. Porque, assim, Legal, a vamos maioria explorar não Um dia tem da semana. um período, né? A maioria não pensa nisso porque médico, como eu falei, a gente não pensa como empresário. Sim. Então, a maioria das vezes, eles acham assim, se houver qualquer buraco na agenda, eu preciso estar atendendo. E aí, parte do que a gente faz na mentoria é ensinar para eles que, muitas vezes, não atender significa trabalhar mais. Porque você vai estar trabalhando trabalhar numa área melhor. que não é o seu domínio, né? E às vezes é até mais exaustivo. Então, é por isso que a gente ensina toda essa parte de gestão e operação, porque a gente entende que quem está começando, às vezes não tem alguém para ajudar e também não tem ainda dinheiro para contratar, né? Então, a gente organiza a agenda desse médico para que ele tenha blocos ali para cada uma dessas funções. E um desses blocos é o bloco de gestão. Como a gente percebeu que eles deixavam esse bloco da gestão meio que de lado, e aí eles não conseguiam visualizar o que estava acontecendo na empresa, foi que a gente fez aquele período de sprint, porque aí toda semana tinha reunião, então toda semana todo mundo tinha que preencher todas as planilhas para ajudar eles a criarem esse hábito e para que eles vissem realmente o que está acontecendo. Porque quando a gente começa a entender de parte empresarial, mesmo que eu falo brincando, planilha, número é chato, a gente entende que se não tem dados, eu não consigo melhorar. Porque eu não consigo ver o que está acontecendo na E eu não empresa. consigo nem saber se está dando certo, né? Exato. Porque... Então, assim, como você vai saber se está funcionando o que você está fazendo? Como você vai saber até se a mentoria está te dando o retorno que você gostaria? Ou se o teu marketing está te dando retorno se você não tem número de nada, Sim. né? Então, a gente Se o teu valor de consulta está adequado, né? Se você paga todos os seus custos e está te dando a renda que você espera. E médico não né? sabe precificar, não sabe calcular a hora da sala, né? Por isso que essa parte que eu tenho a sorte de ter o Cauã para fazer, mas eu tenho a noção mínima disso, né? Apesar de no dia a dia não sou eu que toco, eu preciso saber como funciona e a gente ensina eles exatamente, porque quem está começando, às vezes não tem essa pessoa e não tem como contratar uma pessoa para fazer isso. Então, a gente separa blocos de agenda que eu falo, não é porque esse bloco não está com paciente que você está de folga, que você vai fazer o cabelo. Então, eu falo que tem que reservar na agenda e colocar o nome. Então, tá, por exemplo, assim, gestão, marketing, pagar contas, mas tem que estar para o médico, como a gente vive refém da agenda, se você não colocar visível na agenda qual é a função daquele bloco, ou ele vai pôr paciente, ou ele vai achar que ele está de folga. E, na verdade, não era nenhum nem outro. Era para fazer gestão. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, por exemplo, no consultório, né? Você falou que o médico na faculdade ele aprende, né, a ser médico. Então, ele foco total ali das matérias ali é o ser humano, a medicina em si, né? Só que quando você troca, por exemplo, os seus plantões no hospital por abrir uma clínica, você deixa de ser médico, deveria estar deixando de ser médico e ser um empresário. Se você continua com a mesma mentalidade, o que vai acontecer? Você vai ficar só atendendo. Então, você deixa de ser um empregado do hospital para ser um empregado da sua clínica sem a gestão. E aí você vai acabar, poxa, eu saí achando que eu ia ganhar mais e acabo às vezes, uma remuneração menor, porque eu estou olhando só para a questão de atender. E aí, o que acontece? É muito comum. Você acaba, na minha cabeça aqui, pensando como se eu estivesse fazendo essa trajetória, perdendo dinheiro em vez de ganhar e não atendendo, não chegando no máximo de resultado para o cliente, né? Para o seu paciente. Porque o que acontece? Você trabalha na parte da estética, do emagrecimento, nessa área onde você está do bem-estar, né? E aí, nessa área do bem-estar, se você ficar, encher minha agenda com consultas, não vai dar tempo de você pensar no seu paciente, no qual o procedimento, o que vai de novo. Tanto melhorar para o seu paciente, quanto vai melhorar para a rentabilidade da clínica. Por exemplo, implantes, né? O que traria resultado melhor, tanto para o seu paciente como para o seu negócio. Então, como fazer isso? Né? Como é que o bastidor, como que o pano de fundo ele faz isso? A primeira coisa que a gente tem que colocar para o médico, para ele enxergar como o maior diferencial é a quantidade versus a qualidade. Porque, por exemplo, um plantonista hoje, sei lá, no hospital público ou num de rede, ele deve atender o quê? Uns 5 pacientes por hora? Plantonista? É. Mas, se for ambulatório,
né, que é consulta agendada pelo convênio, por exemplo, em geral, vai ter consultas de 15 a 20 minutos, o que já é pouquíssimo tempo. Se for um pronto-socorro, gente, a média é de... Não é sacanagem, tá? É de 3 a 5 minutos. 10 minutos num pronto-socorro é um tempo que eu, por exemplo, quando eu atendia em pronto-socorro e eu ficava 10 minutos com o mesmo paciente, eu sabia que eu ia receber algum tipo de advertência naquele dia. Ou seja, de 5 a 10 pacientes por hora. Exato, exato. Sim. E se a gente vai para um médico que ele tem uma clínica já, só que ele atende por convênio, a conta, ela fica um pouquinho mais leve, mas também, imagina, um paciente a cada 20 minutos. É muito, eu brinco que com 20 minutos eu tô na introdução ainda com o meu paciente, né? E o que acontece muito, Denis, disso que você falou, é que sem ter estrutura, sem ter pensamento empresarial, o médico vira plantonista do próprio consultório. Sim. Então, ele pensa em volume de pacientes, não na qualidade. Ele pensa só em volume de paciente, e aí ele continua tão cansado quanto. Às vezes, ele até consegue ganhar mais, porque hoje está pagando muito mal. Eu conheci uma médica esse final de semana. Gente, ela é neuro-oncopediatra. Nossa, gente. Assim, capacitadíssima. Ela tá ganhando R$750. Um plantão de 12 horas. Eu falei pra ela, cara, se você trabalhar de Uber, você ganha mais. E é verdade, R$750 em 12 horas. Olha o gabarito. Ela tem residência, doutorado, pós-doutorado. Falei, minha filha, você tá se humilhando, vamos montar esse consultório aí. Né? Então, assim, às vezes ele ganha mais, porque, de verdade, tá pagando muito pouco. Mas ele vira plantonista escravo do consultório dele, porque ele não consegue colocar aquilo para rodar de forma que ele possa ter um pouquinho de liberdade. Porque o que eu foco na minha mentoria para médico, que é venda, gestão, marketing, não é só ganhar mais dinheiro. É ter um pouco de tempo, porque o médico, para se formar, a gente abre mão de tudo. Também, né? A gente abre mão de muito tempo com a família, com os amigos, quantos natais a gente está em plantão ou está estudando para a prova, quantos momentos especiais você estava na sua residência. Então, assim, a gente, para chegar a ser o médico que a gente quer ser, a gente abre mão de muito tempo de qualidade com as pessoas. Então, a partir do momento que você se formou e que você chegou naquele nível de expertise, nada mais justo que você ser bem pago e ter liberdade para finalmente usufruir, né? De ter tempo com a família, de poder fazer nem que seja uma viagem por ano. Porque tem quantos médicos que, cara, não tira férias, assim... A última vez que eu tirei férias, eu tava na faculdade. O cara tem 15 anos de formado. Sim. Não, e olha isso, né? A gente já ouviu isso de mais de uma mentorada. Que ela se sente muito mais médica hoje, que ela só atende no particular, faz a consulta dela lá de 1 hora e meia, do que quando ela tava no plantão atendendo emergência. Porque quando ela tava na emergência, ela não se achava médica. Ela só tava preenchendo papel o tempo inteiro. Às vezes vira um burocrata, né? Você tá ali só pra... Não na emergência em si, mas no pronto atendimento, quando você tá só preenchendo papel. É receita que não precisava, atestado, então... E até pelo sistema, né? De ser tudo muito rápido, você não tem tempo de realmente se conectar e tocar a vida da outra pessoa. É isso que eu ia falar. Porque o médico tenta fazer o melhor que ele pode, né? Mas as condições, elas não são propícias, né? Não. Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui do Cauã falando é o seguinte, né? O médico, num hospital, ele vai atender de 5 a 10 pacientes por hora, aí, dependendo do tipo do hospital e tudo mais, né? Aí o médico, na sua clínica, ele já vai atender uns 3 pacientes por hora, né? E aí o que você estava falando é o seguinte... 3 pacientes por hora quando ele tá Quando ele tá no convênio. Não, Isso. sim. Quando ele tá no convênio, exato. E aí... Você me chamou a atenção de você falar o seguinte, aí a gente fala para ele o seguinte, a quantidade versus qualidade, então vocês ajudam esse médico a conseguir fazer uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia, né? Só que tem o outro lado também, e aí fica mais importante ainda o peso da gestão nisso, né? Sim. Porque daí ele tem que saber precificar adequadamente, ele tem que saber nichar o público dele, né? Exato. Porque não é fácil você... porque para você fazer uma consulta de 1 hora e meia, você tem que ser remunerado por aquela 1 hora e meia, né? Você tem que se posicionar como um médico de uma consulta de 1 hora e meia. E como é que vocês fazem isso? Porque
a médica que você mencionou, né? Capacitadíssima, mas as pessoas precisam enxergar esse valor nela, né? Não basta só ser capacitada, ela precisa mostrar que Ela é. precisa mostrar. Né? E como é que é esse processo, assim, vocês ensinam também vendas, marketing, porque na faculdade, infelizmente, a gente Essa é não a parte aprende. legal, então essa é a minha parte. E não só médico, né? Eu sou formada em Direito, né? Advoguei há alguns anos, né? Antes da gente empreender no mercado imobiliário, antes da gente ter empresa nos Estados Unidos, né? Que a gente ajuda brasileiros a investirem no mercado imobiliário também. Nos Estados Unidos, eu também era advogada, e o advogado, o dentista, todo profissional liberal, ele não aprende na faculdade de administração. E se ele for estudar administração, é muito chato, porque ele vai estudar umas coisas muito genéricas, vai demorar demais, ele vai estudar coisas sobre indústria, mas não quero estudar coisas sobre indústria, eu quero saber do meu consultório, porque eu sou médico, né? Sou advogado, né? Enfim. É por isso que né? a gente acredita muito nessa educação empresarial e nessa educação que eu vou dizer aqui informal, por falta de talvez uma palavra melhor, porque eu considero que educação formal é aquilo que a gente faz, escola, Tradicional, faculdade, né? pós-graduação, Tradicional. aquela educação tradicional, né? E aí, quando eu falo de educação empresarial, é quando você vai buscar Mais alguém focado, né? mais focado, que tenha mais skin in the game, que passou por aquilo que você passou, né? E é exatamente isso que a gente faz. Então, a gente ensina sobre marketing, sobre posicionamento. Eu faço um briefing com os mentorados para entender exatamente, assim, quem eles são, no que eles acreditam, porque é muito engraçado que eles não têm essa noção. Esses dias eu mandei para os meus mentorados um questionário que é para eu extrair o posicionamento deles. E eles ficaram assim, nossa, eu não sei responder. Olha como falta clareza. Então, a gente vai fazer isso junto, porque eu extraio deles qual é o seu posicionamento como médico, no que você acredita, que tipo de médico você quer ser, como você imagina que seja a sua consulta ideal para a tua empresa, para a tua família, para a gente poder construir realmente um posicionamento verdadeiro, porque eu não acho que as pessoas têm que ter o mesmo posicionamento que eu. Você pode ser minha aluna e, como médica, você se posicionar diferente daquilo que eu faço. Não tem problema nenhum. Eu quero extrair o seu posicionamento para a gente entender quem você é e qual cliente você quer atrair. Senão, fica nessa roda dos ratos de tentar vender por preço eternamente, né? Sim. E aí, não tem como, gente. Chega uma hora, assim, de verdade, é desonroso que um convênio médico pague por uma consulta médica R$20. Poxa, se eu for numa lanchonete tomar um café e um combo de pão de queijo, eu vou pagar 25. Exato. Né? Então, aí você pode só reclamar e achar isso um absurdo, mas não cabe a mim, eu não tenho o poder de mudar esse sistema. Ou eu posso entender que, cara, realmente isso não é justo, eu vou mudar o pouquinho do mundo que está sobre o meu poder, que é a maneira que eu faço e é a maneira que os meus alunos fazem, para que eles realmente sejam mais valorizados, se posicionem e mostrem o quão bons eles são, e aí sejam pagos de acordo com isso. Então, primeiro, 2 pontos aqui que a gente vê, né? Posicionamento e a organização do back-office aqui, né? 2 pontos que são fortes na mentoria de vocês. E aí, se transformar, sair de médico e ser um empreendedor. Né? Então, com esses 2 pontos principais, tem mais um terceiro ponto aí. Tem a questão do se posicionar para você, quem é você, qual é a sua essência, para quem você quer atender, e a parte dos bastidores aqui, de gestão, né? De gestão é olhando assim como fazer isso de forma eficiente, né? E aí você começa a ser mais deixar de ser médico para ser empreendedor. O nosso terceiro pilar, que também é um que eu particularmente adoro, que é vendas. Vendas. Que é onde existe o também maior preconceito do médico. Parece uma heresia, né? Para os médicos. E o que eu quero mostrar para eles é que, assim, ser um médico que está preocupado em vender torna você um médico melhor. Porque quem trabalha com venda, vocês, qualquer pessoa que estiver assistindo que entende de vendas, sabe que um bom vendedor ele tem que escutar muito bem aquilo que o cliente quer e o que o cliente precisa. Então, para você ser um médico que vende, eu não estou falando para você empurrar coisa que o teu paciente não precisa ou que ele não deveria estar fazendo, de forma nenhuma. Porque a gente sempre vai ser um médico empreendedor, então o médico ainda vem primeiro. Mas eu tenho que fazer mais perguntas, eu tenho que ser mais atenciosa, eu tenho que escutar com muito mais cuidado o que esse paciente vai trazer para mim, porque eu quero, no final, apresentar uma proposta que faça total sentido para você. Que quando eu comecei a falar, você já fala, cara, é isso que eu estou buscando e ninguém nunca me falou. Então,
ter esse foco em venda de forma ética torna o médico um médico melhor, nunca pior. Aumenta a adesão ao tratamento. É uma coisa super bacana. Eu tava pensando aqui, tentando fazer uma associação Tratamento que vai fazer o bem para o Exato, paciente, De né? novo, venda não é empurrar, É. né? Se você vende para o teu paciente ou para o teu cliente uma coisa que não é o que ele precisa, não é o que ele quer, não é o que ele busca, mesmo que você convença ele naquele momento, tu nunca mais vende para aquela pessoa. Porque a partir do momento que ela se der conta que você Que ela fez algo ali, que ela ela se sente sentir enganada, ela não vai voltar e ela provavelmente vai falar isso para outras pessoas. Sim. Então, quando você faz uma boa venda, que não é aquele papo de o bom vendedor vende gelo para esquimó, porque o bom vendedor ele vende alguma coisa que o cliente precisa, você vai ser mais referenciado. Os pacientes vão te indicar, porque eles vão ver você como alguém que resolve problemas de verdade, Sim. que realmente enxergou o que ele precisava fazer. Sim. E isso é o que eu gosto de ensinar, assim. Eu tenho paixão por tirar essa crença da cabeça dos médicos e fazer com que eles entendam que vender é sobre ajudar pessoas e não sobre recolher dinheiros. Sim. Deixa eu bacana. pensar aqui um pouco, assim, ó. Eu tô fazendo associação, por exemplo, com... Vou fazer uma corrida agora, minha maratona de Floripa, né? E aí eu não corria. Na verdade, eu corria pouquinho, corri 2 milhas, né? Tinha um hábito de praticar exercício físico, mas eu corria muito pouco. 2 milhas, 5 quilômetros, era isso que eu fazia. E meia maratona são 21 quilômetros, né? Então, você, para 21 quilômetros, a preparação e o que você precisa é diferente do que Sim. 3, 5 quilômetros. 3, 5 quilômetros você pega, começa a correr ali, você vai brigar ali com os primeiros metros ali para vencer isso, mas depois você vai ter que, depois de 5 quilômetros, você tem que ter gel, hidratação, uma série de outras coisas. A mesma coisa em cada uma das áreas da medicina. E aí, por exemplo, eu estou pensando o seguinte, se eu fosse alguém que fosse seu treinador, meu treinador nos casos, eu teria o gel para quem vai querer fazer o 21 quilômetros. Para fazer 21 quilômetros é importante que você faça além da hidratação, você começa a ter algo para bancar sua energia ali. Então, eu tenho esse gel, os melhores gels são esses, e eu tenho disponível os melhores gels. Mas eu vou dar esse gel para quem? Para quem vai fazer a minha maratona, não para quem vai fazer 3 quilômetros. E aí, dentro da medicina, dentro de cada uma dessas áreas, também vai ter isso. Qual que é o objetivo de cada um? Qual que eu vou usar Mounjaro, não vou usar Mounjaro? Vou usar implante, não vou usar implante, de acordo com a pessoa. Para medicina e é para negócios. Eu sempre falo assim, às vezes o que trouxe você até aqui não é a mesma coisa que vai te levar adiante. Então, como médica, por exemplo, chega um paciente que fala, olha, eu já perdi X quilos, eu perdi peso e agora eu estacionei. E aí eu apresento para ele outras estratégias e essa pessoa fala, poxa, mas eu consegui emagrecer sozinho. Eu falo, sim, parabéns, você já fez o mais difícil. A questão é que daqui para lá, ou seja, dos 5 para os 21, só um par de tênis velho amarrado e o fone já não vai ser o suficiente. Talvez agora a gente precise de carbogel, de um tênis mais leve, né, de um tratamento para não ter dor articular. Então, nem sempre o que te trouxe até aqui vai te levar para o próximo nível. E tá tudo bem pedir ajuda. Mesma coisa para os negócios. Eu pego, às vezes, médicos que estão muito no começo, e aí eu tenho um produto, uma forma de entregar para eles, e eu tenho aquela pessoa que já tem um consultório, mas que não está explorando todo o potencial que poderia. E aí, do mesmo jeito, eu tenho um produto diferente, e aí eu vou te mostrar aqui, ó, parabéns, você veio até aqui, você já está encaminhado, mas o que te trouxe até aqui não te leva até lá. Para a gente sair dos teus 5 quilômetros para os teus primeiros 21, a gente vai precisar de coisas diferentes. E quando você quiser sair dos 21 para uma maratona, você vai precisar de treinamentos e suportes diferentes. Sim. E se um dia você quiser fazer o Ironman, eu te garanto que o que você sabe fazer e o que você tem hoje para fazer essa meia maratona também não é o suficiente para o Ironman. Vamos precisar de novo. Novos projetos, novas estruturas, novos suplementos. Então, a gente tem que entender que para cada fase eu preciso de um tipo de suporte. E aí, quando a pessoa entende isso, o médico entende isso, né? Ele vai entender que isso é importante tanto para o consultório dele quanto para o paciente. Porque, na verdade, é uma lógica que se repete tanto para você que é médico, que quer ajudar seu paciente a emagrecer ou ter uma qualidade de vida, quanto para o seu negócio, que é ali o consultório. Então, às vezes a pessoa tem receio de vender porque ele está achando que ele vai estar fazendo mal. Na verdade, está fazendo bem. Sim. É só, não é empurrar, é entregar o que a pessoa precisa, é ajudar. Exato. Vender é sobre ajudar pessoas a tomarem decisões que são boas para ela. Então, o que eu falo é o seguinte, se você é médico ou se você vende qualquer coisa,
e você acha que isso que você está vendendo não é o melhor para o seu cliente, sai fora, não vende mais isso. Eu não vendo nada que eu não acredite, que eu não fizesse para mim, que eu não fizesse para minha família. Então, o que eu vendo na minha mentoria é exatamente o que eu faço no meu consultório. O que eu vendo para os meus pacientes de tratamento é exatamente o tipo de tratamento que eu faço para mim e para minha família. Eu não colocaria, porque isso faz parte da minha ética, dos ensinamentos bíblicos, de Deus, assim, familiares, mas, de novo, eu não estou aqui para fazer o mal, são os meus princípios. Sim. Então, se você não está oferecendo uma coisa porque você acha que pode fazer mal, tá ótimo, você não tem que oferecer. Agora, se eu tenho algo que vai te ajudar, eu sei alguma coisa que vai te ajudar, por exemplo, a completar os seus 21 quilômetros de forma mais eficaz e mais saudável. Não é minha obrigação ética falar disso e oferecer para ti? Tu pode aceitar ou não, mas a minha obrigação é te mostrar que existe essa forma de chegar lá. E eu Sim. acho que isso tem muito alinhamento com nossa proposta também, né, Cíntia? A gente tem uma questão de, por exemplo, a gente trabalha, a gente é empresário no Brasil, né? E a gente também investe nos Estados Unidos e ajuda brasileiros a investir nos Estados Unidos. A gente não é aquela pessoa que fala assim, ó, larga o Brasil, abandona o Brasil. Não, a gente fala assim, poxa, a gente quer que que os nossos investidores dê o próximo passo, né? Que é como se fosse, poxa, eu fiz 5 quilômetros, vamos fazer 21? Vamos fazer 42? Você também pode, é possível e é bom, sabe? Exato. Então, acho que é muito Diversifiquem, né? Buscando segurança, buscando liberdade, buscando outros ganhos financeiros, né? Que às vezes ultrapassam muitos que você tem no Brasil, né? Enfim. A Cíntia sempre fala, né, em 3 pontos, né? Que é segurança, liberdade E legado. e legado, né? Isso é a questão holística, assim, de uma forma geral, né? É. Porque você vai além. A liberdade, quando você investe fora do país, ela, assim, tem uma questão da liberdade, assim, mental, geográfica, assim, abre a mente, abre possibilidades, né? A questão da segurança, né? Traz uma questão de você ter uma segurança ali patrimonial, né? Uma segurança até física mesmo, porque os Estados Unidos é um país muito mais seguro, né? E também você também tem a questão de você construir legado, né? A gente tem dois pimpolhos ali, né? Um casalzinho ali maravilhoso, e a gente quer deixar, né, algo muito além, né? Um legado financeiro, patrimonial, mas um legado também de cultura para eles, né? Sim, sim. Então, acho que é fantástico nesse aspecto. E quando a gente pensa assim em investimento, né, a gente tem 3 pontos também que é importante. Quando você investe em imóveis no exterior, né, você tem ali uma questão que eu chamo de um tripé, né? Onde você tem ali a questão da dolarização, então você dolarizou, então você já tem um ganho aí de estar dolarizando, você tem menos risco, tem mais segurança, você valoriza com isso. Você tem um segundo aspecto que você pode rentabilizar alugando esse imóvel e trazendo rentabilidade através da locação. E você tem um terceiro aspecto que é a questão da valorização do imóvel, onde você tem um ativo que valoriza fortemente. Então, o que a gente faz? Baseado nisso, a gente ajuda o brasileiro a fazer um investimento que eu chamo de dar o próximo passo, ir para o próximo patamar. Mas vocês fazem isso de forma individual. Sim. Certo? Sim. Tem muito mais em comum com o que a gente faz do que vocês imaginam. Porque, por exemplo, não existe uma fórmula exata, tanto para a mentoria quanto para os tratamentos que a Carol faz como médica. Porque eu posso fazer o mesmo tratamento para você e para a Cíntia, e vocês vão reagir Ter o mesmo resultado. de forma completamente diferente. E às vezes, Sim. um investimento que talvez fosse bom pra gente, pra um outro casal, não fosse tão bom assim, né? Eu tava então, você enxergando- encontrar aquilo que adequa pra aquela pessoa. Pra realidade pra da família. pessoa. Eu estava né? enxergando exatamente essa similaridade, né? Primeiro porque a gente acredita que a gente não vende. Primeiro a gente conscientiza a pessoa Sim. de um problema que é real, né? Uhum. Que o real o real, É É real, o custo né? Brasil, Que né? a moeda brasileira Sim. desvaloriza de forma Mas- absurda, né? Então, a primeira coisa é você tem que se conscientizar, né? E aí, se você quiser investir no mercado imobiliário ou não, é uma escolha sua, né? Mas o mercado imobiliário é aquele investimento que Seguro. todo pai, todo avô, todo bisavô aconselha, né? A vista no mercado imobiliário que é um mercado seguro, né? Tijolo sempre. É, tijolo sempre. E é um mercado rentável, né? Mas eu vi muita similaridade nessa filosofia de vocês com a filosofia do nosso trabalho, realmente, né, Denis? Inclusive, a gente, às vezes, estava até conversando com um outro convidado aqui outro dia, aqui no podcast mesmo, que a gente falou, né? A gente faz downsell
a gente, né? Sim. Busca ajudar a Legal. pessoa a investir naquilo que faz sentido para ela. Pra ela, né? É aquilo que cabe na realidade dela. Exato, porque se não fizer sentido para ela, não faz sentido pra gente. Né? Entender bem o que a pessoa busca, né? Porque É. o que é. Você falou do posicionamento, né? Uma coisa super bacana. A gente não se posiciona como alguém que entrega o que a pessoa tá querendo ali de. Eu quero 3 dormitórios, eu quero 4 dormitórios. Sabe aquela coisa, fazemos qualquer negócio? Não é com a gente não faz qualquer negócio. Porque Sabe? na verdade, é muito além de 3 dormitórios, é muito além de 4 dormitórios. A pessoa quer fazer o quê? Quer fazer um investimento rentável, ela quer um local para criar momentos inesquecíveis com a família. Então a gente tenta entender o que está atrás disso, entender isso, que nós somos como cebolas, tem camadas de entendimento, né? E porque às vezes o que a pessoa quer e o que ela precisa não são a São mesma coisas coisa. completamente E diferentes. quantas vezes, conversando com o cliente, você descobre que aquilo que ele tá te pedindo, porque é o que ele acha que ele quer, porque ele acha que é aquilo que vai dar o resultado que ele tá buscando. E aí você fala, na verdade, o que você quer não é isso, ó. É isso aqui, deixa eu te mostrar. Aí quando você mostra essa outra possibilidade, esse outro imóvel, esse outro tratamento, a pessoa fala, eu queria isso Exatamente aqui. isso, Aí você sim. fala, tá, entendi. Então, era isso. Sim. E isso acontece tanto com a gente quanto vocês imaginam com a mentoria, com o sempre, atendimento porque às vezes a médico, né? pessoa acha que ela quer alguma coisa, né? Mas assim, o que ela quer ali não é o que vai dar o resultado que ela tá buscando. Sim. Então, às vezes eu vou e falo pra vocês, eu quero, mas eu quero uma casa, sei lá, com 4 dormitórios e piscina e isso e aquilo, porque a minha família é tal. Aí você pergunta, mas qual que é o objetivo principal? É passar férias? E eu falo, não, o meu objetivo principal é transformar isso numa fonte de renda. Alugar. Aí você fala, então, cá, só que essa casa, nesse lugar que você quer, não é muito bom para aluguel. Sim. Talvez uma casa com 3 dormitórios neste outro local, você vai rentabilizar muito mais. Se fosse só para vir com a tua família, seria essa aqui. Mas se o objetivo principal é alugar e ter uma nova fonte de renda, talvez esse outro imóvel aqui vai te dar o que você quer. E eu, talvez, sem essa informação de vocês que conhecem a área, o negócio, ia fazer uma escolha errada. Sim. Eu ia comprar uma coisa buscando outra. E é esse o papel do especialista, né? Você buscar alguém que conhece realmente, né? Para que ele consiga entender o que você deseja e traduzir isso, entregando o que realmente você precisa para atender a sua necessidade. Porque se a gente pega e faz uma coisa sem ser especialista, a gente vai errar. A chance de errar é maior. Se a pessoa é especialista, entende, aí ela faz uma venda de uma forma correta, uma venda consultiva. Na verdade, não passa a ser uma venda, é uma consultoria, é um apoio, é uma jornada, é uma coisa muito interessante que a gente faz. Eu gosto muito. É você ajudar a pessoa a tomar uma decisão, não é empurrar. Exato, e muitas vezes a pessoa errar numa área como a nossa, como a de vocês, é um erro, às vezes, muito sério, né? Porque no nosso caso, é um erro financeiro significativo. Sim. E no caso de vocês, a gente está falando simplesmente da saúde ou do negócio da pessoa, da clínica, daquilo que ela dedicou a vida inteira, né? Enfim. Então, né, é muito importante nesse caso aí buscar alguém que realmente te oriente. E é importante buscar alguém que tenha essa mentalidade de venda consultiva, de venda com a finalidade de ajudar. E ter cuidado com esse negócio do fazemos qualquer negócio, cobrimos qualquer preço, porque normalmente quem está focado nisso não está focando na qualidade, está focando só em volume, em trazer mais gente toda hora. E o que a gente faz, que é o que se assemelha, é que a gente quer pessoas novas, quer clientes novos, mas a gente também quer manter aquela carteira de clientes. Sim. A gente quer que vocês tenham resultados e que por isso vocês continuem com a gente por muito tempo. Sim. Então você quer que eu faça o meu primeiro investimento com vocês, mas que isso seja tão bom que eu sempre queira fazer novos investimentos com vocês. Que traga outras pessoas para fazer esse investimento. Você disse tudo. É isso que acontece com a gente. Conversa com eles, eles são incríveis, eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar. Sim. Não é assim, conversa com eles são incríveis, vão te cobrar X reais. Não, eles vão poder te ajudar. Sim. Né? É isso que a gente quer ouvir dos nossos clientes. Sim. Não, e o que acontece, legal, né? Tanto na mentoria quanto na clínica. A gente recebe lá na clínica. O paciente já foi no médico tal, que, mal olhou na cara do paciente, ofereceu trocentos mil tratamento de não sei quantos milhões de reais, e o cara tá meio desacreditado da medicina. E aí, quando chega pra gente, a nossa digníssima aqui consegue converter a pessoa, assim, 100%.
de Principalmente adesão na ao tratamento, clínica, de tudo. é, E da mentoria, a mesma coisa. se você perguntar para os meus pacientes, né, assim, sobre como foi o tratamento ou os resultados, é engraçado que a maioria deles vai contar um monte de coisa que não tem a ver com emagrecimento. Eles vão falar assim, nossa, o que eu fiz, né? Nossa, com a doutora eu já passei na minha prova da OAB, eu terminei a faculdade, eu fiz o quê? Mas quantos quilos você perdeu? Acho que eu perdi uns 10. Mas porque às vezes para a pessoa, e eu gosto de falar muito isso, que nunca é só sobre emagrecimento da minha sala, né? Eu quero entender exatamente o que aquela pessoa está buscando naquele momento da vida, ou até por que ela chegou nessa situação que ela está querendo mudar agora. Então, muitas vezes, quando eles vão contar, eles vão falar de mudanças de vida que não tem nada a ver com Sim. emagrecimento. Sim, Que é aquilo que a gente passou junto enquanto emagrecia. sim. Até alimento de expectativa, né? Muito legal. Muito, 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 É muito. que nem a muito. gente, né? É Sensacional. mais que uma consulta, né? E pra gente também é mais do que um imóvel, é muito mais do que um imóvel, é muito mais Por isso do que a uma gente fala consulta. Quando você desses faz um bom 3 serviço, pilares, né? vai além, né? A segurança, a liberdade e o legado. E né? aí Porque vai você muito além continua mesmo. vendendo, né? Você vende de novo. Exato. Você E cria promove uma amigos, né? mudança. Porque daí quando você faz o bem para a vida das pessoas, você, nossa, a fala gente tem pro vários outro. amigos que são É. nossos clientes, a gente gosta muito Exatamente. de todos, né? Um abraço aí para todos, inclusive, se vocês estão acompanhando, né? Mas, gente, sensacional. O que eu achei muito legal aqui do papo de vocês é que é um papo muito bacana para o médico. Acredito que abriu a cabeça de muito médico que está assistindo, mas também é um papo que se adequa a qualquer outro profissional. O advogado, o dentista, né? Enfim, até a pessoa que tem uma clínica de estética, que de Sim. repente é um cabeleireiro, enfim. Como se posicionar, como buscar ali o seu lugar no mercado, né? A questão da gestão que é importante, é mais do que você fazer. Então, achei sensacional, né? Queria agradecer de novo aqui a presença de vocês, né? Nós Denis? que A gente tá agradecemos. chegando Foi um fim, prazer, né? gente. Eu queria só fazer uma Incrível. última, Opa, uma vamos lá. última pergunta. Eu sei Claro. que o nosso tempo está ali, mas eu queria só fazer uma última pergunta. O que acontece, né? A gente sempre estimula a pessoa a fazer um investimento no exterior para dar o próximo passo. E aí eu queria fazer assim, porque quem dá esse passo no exterior, ele acessa outro nível, acessa cultura, acessa, né, quem investe em imóveis no exterior, ele não compra só um imóvel, ele acessa um nível de cultura diferente, um nível de investimento diferente, ele abre possibilidades de negócio, de vida. Então isso é super importante para quem está fazendo esse investimento. Eu queria que vocês trouxessem para a pessoa que está ali pensando em sair dos plantões, né, em abrir sua clínica, em fazer esse movimento, porque tem um medo. A pessoa ali com tem a certeza. certeza, assim, ó, poxa, a gente também tem muitos nossos clientes que tem ali no começo um medo de, eu tô dando certo aqui no Brasil, né? Tô fazendo meus investimentos, e aí ele tá correndo o risco, o Brasil, e a gente tenta mostrar esse risco. Ele acha que tá dando certo, mas na verdade ele tá correndo risco Brasil, né, gente? Tá empatando o jogo. Estabilidade se não bobear, tá existe, perdendo, né? Exato. E aí acredito, colocando isso na realidade de vocês, né? A pessoa que tá ali sendo plantonista, se matando, mas pensando, não, mas pelo menos eu consegui um emprego no hospital que é tão difícil, né? Aí, Agora eu consegui ser plantonista de dia, não sou mais de madrugada, tô feliz da Já vida. tá ótimo. aí, às vezes, aí eu olho lá na frente a pessoa com 60 anos fazendo plantão ainda, né? Então, assim, por que trocar essa jornada? Porque também tem a incerteza, a pessoa também tem a dor de barriga de abrir a própria clínica. Então, eu queria que você passasse essa mensagem, assim, para esse grupo que está na indecisão. Porque, assim, primeiro, como a Cíntia falou, né? Estabilidade não existe. A gente tem o exemplo de uma mentorada que acabou de passar por isso. Ela não era plantonista, mas ela era contratada da prefeitura e ela tinha um salário bom. Ela não ganhava pouco, né? Só que ela também não tinha perspectiva de crescimento. E não era aquilo que ela queria. Nós ajustamos o consultório dela, primeiro, para ela ter segurança. Ela não largou o primeiro emprego. Nós crescemos o consultório dela até ela chegar num patamar que ela tivesse segurança para sair. E dentro desse período, olha que engraçado, ela ganhava lá, pode falar valor aqui? Pode, né? Vocês são pessoas que não se ofendem com números. Ela ganhava cerca de 20 mil reais por mês. Uhum. Quando ela saiu, ela ia ganhar 18 mil. Só que quando a prefeitura baixou o salário dela para 18 ou 16 mil, no consultório dela, que antes ela não fazia nem 10 mil reais, a gente já estava batendo 100. Então, olha só, né? Olha a diferença.
Então, você não precisa dar um passo no escuro. A gente pode fazer isso com um planejamento para ser mais confortável. Um pé de cada vez. Mas, né? mas você Começa. precisa entender, assim, até onde eu posso ir. Porque quando você está ali investindo seguro no Brasil, existe um teto. Quando você está sendo plantonista ou até médico CLT de alguma prefeitura, não necessariamente está muito ruim, mas talvez também não possa ficar muito melhor. E a gente sabe que empreender, investir, é sobre isso, é sobre você querer aquele um pouco a mais. Então, a gente entende que existe um risco, mas tudo que vale a pena nessa vida também tem risco. A diferença é que existe um risco calculado e existe um risco irresponsável. E aquilo que nós fazemos, nós dois e vocês, a gente está falando de riscos calculados. A gente não quer fazer nenhum risco irresponsável com as pessoas. Porque isso seria, se você não acredita que nós somos éticos o suficiente para isso, você pode só acreditar que seria ruim para os meus negócios. Sim. Afinal, se quem trabalha comigo, quem investe em mim não tem resultado, eventualmente eu vou falir. Então, nós estamos preocupados em fazer riscos que sejam calculados e construir esse pensamento de como vamos fazer, como vamos investir, quanto pode ser investido hoje até que possa ser investido mais ainda. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer mostrar para as pessoas que o mundo é abundante e que todo mundo merece e pode ter ambição de querer ter mais, de ser mais, de dar mais segurança financeira para sua família. Mas que isso não é um passo no escuro, que tem o jeito certo de fazer e os riscos certos e calculados que a gente vai tomar. Exatamente, Legal. é isso aí. Muito legal. Querem deixar aqui, nesse momento aqui, aproveitar e deixar a rede social de vocês, onde encontrar Com vocês. certeza. Gente, a minha rede social em qualquer plataforma é a mesma, é @DRA de doutora Carol Magalhães. DRA Carol Magalhães. Você quer falar a sua, meu amor? A minha que vai crescer agora, né? A partir desse podcast vai crescer bastante. É KauaB no Instagram, com K, e só. Sem acento. Sem acento, sem nada. KauaB, do jeito KauaB. que fala, com K. Exato. Ele é bem low profile, começar a tá, fazer gente? Então, conteúdo. se por acaso alguém começar a seguir ele a partir desse episódio, por favor, entra lá e fale aí, querido, vamos postar Cadê alguma os coisa? conteúdos? Estamos esperando por Começa você. a andar de moto aí também, o Cauã na moto. Esse conteúdo tem. Gente, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente hoje, compartilhando esse episódio. Muito obrigada pela visita de vocês hoje, né? Adorei o nosso papo, né? Acho que foi um papo muito bacana, né? Como eu tinha até falado antes, para todos os profissionais, né? Não só para quem é da área da saúde ou só para quem quer investir no exterior, acho que para todos os profissionais, para todos os empresários, né? E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado, gente. Obrigada. Né? Obrigado. Foi um prazer estar aqui e só para reforçar de novo, esperamos vocês agora lá no nosso podcast. Exatamente. É isso aí. E Qual que é o nome do podcast? Sempre um Fala pro prazer pessoal. estar com vocês. O podcast chama Transform-se Talks. A gente fala de coisas que transformam, então saúde, negócios, família, tudo que a gente gosta de conversar. Vai ser um prazer ter vocês lá e muito obrigado por terem recebido a gente aqui tão bem. E para você que acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, né, e de compartilhar com mais pessoas esse conteúdo de valor que a gente sempre traz aqui, pessoas do nosso círculo, que são nossos amigos ou que são nossos clientes, que tem bastante conteúdo para compartilhar, né, Denis? Isso aí. Muito obrigado e dá o seu comentário aqui pra gente saber se você gostou e qual o próximo convidado que você quer ter aqui com a gente.